Durante mais de 600 anos, um império dominou 3 continentes. Ele controlou rotas comerciais que ligavam Europa, Ásia e África. Derrotou cruzados, desafiou reis europeus e conquistou a cidade que por 1000 anos parecia impossível de cair. Esse império foi o Império Otomano. Uma potência que começou com uma pequena tribo guerreira na Anatólia e se transformou em um dos maiores impérios da história. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante é que o Império Otomano sobreviveu a guerras, traições, revoluções e transformações do mundo moderno. Da ascensão de Osman I à queda após a Primeira Guerra Mundial. Hoje vamos entender como um pequeno grupo de guerreiros construiu um império colossal e como ele acabou desaparecendo. Para compreender essa história extraordinária, precisamos voltar ao século XIII. No final da Idade Média, o mundo islâmico estava fragmentado. O poderoso Império Seljúcida, que dominava grande parte da Anatólia, havia entrado em colapso. Ao mesmo tempo, uma força devastadora varria a Ásia, os mongóis. Cidades eram destruídas, impérios caíam e povos inteiros fugiam da destruição. Entre esses refugiados estavam tribos turcas nômades que migraram para a região da Anatólia. Uma dessas tribos era liderada por um homem chamado Ertuğrul. Ele era um líder guerreiro que lutava ao lado dos seljúcidas contra inimigos cristãos e rivais regionais. Como recompensa por sua lealdade, recebeu terras na fronteira do império. Essas terras ficavam bem ao lado do Império Bizantino. Era uma zona perigosa, mas também era uma terra cheia de oportunidades. Após a morte de Ertuğrul, seu filho assumiu o comando. Seu nome era Osman. E, sem saber, ele estava prestes a fundar um império. Por volta de 1299, Osman declarou independência do enfraquecido poder seljúcida. Esse momento é considerado o nascimento do Império Otomano. O novo estado era pequeno, muito pequeno. Na verdade, parecia apenas mais um entre dezenas de pequenos principados da região. Mas Osman tinha 2 grandes vantagens. Primeiro, seus guerreiros eram extremamente disciplinados e motivados pela fé. Segundo, seu território ficava exatamente na fronteira com o Império Bizantino. E o Império Bizantino já não era a superpotência que havia sido no passado. Cidade após cidade começou a cair nas mãos dos otomanos. Fortalezas foram conquistadas. Rotas comerciais passaram a ser controladas por Osman e seus seguidores. E com cada vitória, mais guerreiros se juntavam ao novo estado. O pequeno principado começou a crescer rapidamente. Quando Osman morreu, seu filho Orhan assumiu o poder, e ele transformaria o principado em algo muito maior. Orhan percebeu algo importante. Se os otomanos queriam se tornar um grande poder, precisavam atravessar o Mar de Mármara. Precisavam entrar na Europa. Em 1354, uma oportunidade apareceu. Um terremoto devastou a fortaleza bizantina de Galípoli. Os otomanos agiram rapidamente. Tomaram a cidade. E pela primeira vez na história, um exército otomano estava em solo europeu. Isso mudou tudo. A partir dali, os otomanos começaram uma expansão agressiva pelos Balcãs. Reinos cristãos tentaram resistir, mas foram derrotados repetidamente. Uma das batalhas mais importantes aconteceu em 1389, a Batalha de Kosovo. Ela marcaria profundamente a história da região e consolidaria o poder otomano na Europa. Agora, o império estava crescendo em 2 direções, para o oeste e para o leste. Mas a maior conquista ainda estava por vir. Uma cidade lendária. Uma cidade que resistia há mais de 1000 anos. Constantinopla. Durante séculos, Constantinopla foi considerada impenetrável. Suas muralhas gigantescas protegiam a capital do Império Bizantino. Exércitos inteiros haviam tentado conquistá-la. Todos falharam. Até que surgiu um jovem sultão chamado Mehmed II. Ele tinha apenas 21 anos quando assumiu o trono, mas tinha uma ambição enorme: conquistar Constantinopla. Para isso, Mehmed reuniu um dos maiores exércitos da época. Mas ele também tinha uma arma revolucionária: canhões gigantescos. Essas armas eram capazes de destruir muralhas que antes pareciam indestrutíveis. Em 1453, começou o cerco. Durante semanas, os canhões bombardearam as muralhas da cidade. Os defensores lutaram desesperadamente. Mas no dia 29 de maio de 1453, as defesas finalmente colapsaram. Constantinopla caiu. O Império Bizantino chegou ao fim.
e Mehmed II entrou na cidade como conquistador. Ele a transformou na nova capital do Império Otomano. Seu novo nome, Istambul. A queda de Constantinopla chocou a Europa, mas para os otomanos, foi apenas o começo. Nos séculos seguintes, o Império Otomano entrou em sua era de ouro. Territórios gigantescos foram conquistados. O Império passou a controlar Anatólia, Balcãs, Oriente Médio, Norte da África e até partes da Europa Central. Um dos governantes mais famosos desse período foi Suleimão o Magnífico. Seu reinado começou em 1520, e rapidamente ele mostrou por que seria lembrado como um dos maiores líderes da história otomana. Suleimã expandiu o império para seu máximo territorial. Seus exércitos chegaram às portas de Viena, no coração da Europa. Mas Suleimã não foi apenas um conquistador. Ele também reformou as leis, fortaleceu a economia e incentivou a arte. Sob seu governo, Istambul se tornou uma das cidades mais ricas e impressionantes do mundo. Palácios, mesquitas e mercados surgiram por toda parte. O Império Otomano parecia invencível. Mas nenhum império permanece no topo para sempre. Após a morte de Suleimã, o império começou lentamente a perder força. Sultões menos competentes assumiram o poder. Intrigas políticas e corrupção se espalharam pelo governo. Ao mesmo tempo, novos poderes estavam surgindo na Europa. E eles tinham uma vantagem crucial: tecnologia militar e naval superior. Em 1571, a frota otomana sofreu uma derrota devastadora na Batalha de Lepanto. Foi um golpe simbólico. Mostrava que o império não era mais invencível. Nos séculos seguintes, guerras constantes enfraqueceram o Estado. Territórios começaram a se rebelar. Movimentos nacionalistas cresceram nos Balcãs. E lentamente, o império começou a perder pedaços de seu território. No século XIX, o Império Otomano ganhou um apelido humilhante. Ele passou a ser chamado de o Homem Doente da Europa. As potências europeias observavam seu declínio, e muitas delas estavam prontas para dividir seus territórios. Mesmo assim, líderes otomanos tentaram reformar o Estado. Programas de modernização foram implementados. O exército foi reorganizado. Novas leis foram criadas. Mas talvez já fosse tarde demais. O mundo estava mudando rapidamente, e o Império lutava para acompanhar. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial começou. O Império Otomano decidiu se aliar à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Foi uma decisão arriscada. Durante a guerra, os otomanos enfrentaram batalhas brutais em vários frontes. Uma das mais famosas foi a Batalha de Galípoli, onde forças aliadas tentaram invadir o Império. Mas após anos de conflito devastador, os aliados venceram a guerra. E para o Império Otomano, isso significava o fim. Após a derrota na guerra, os territórios otomanos começaram a ser divididos pelas potências vencedoras. Revoltas e guerras internas explodiram. Mas um novo líder surgiu, Mustafa Kemal Atatürk. Ele liderou a Guerra de Independência Turca. E em 1923, fundou a República da Turquia. Com isso, o Império Otomano oficialmente deixou de existir, após mais de 600 anos de história. O Império Otomano começou com um pequeno principado na fronteira da Anatólia, mas se transformou em um dos maiores impérios da história. Ele conectou culturas, controlou rotas comerciais globais e influenciou profundamente a história da Europa, do Oriente Médio e da África. Sua queda marcou o fim de uma era, mas seu legado ainda pode ser visto hoje, na cultura, na política e nas cidades que um dia fizeram parte de seu vasto domínio. E a história do Império Otomano nos lembra de algo importante. Até os maiores impérios do mundo um dia chegam ao fim. Se você chegou até aqui, é porque a história te prendeu. E isso é só o começo. Aqui no canal Vozes da História, cada vídeo é uma viagem no tempo, onde impérios nascem, civilizações florescem, e o mundo revela seus segredos mais profundos. Se você quer entender o passado para enxergar o presente com outros olhos, então você está no lugar certo. Se inscreva agora no canal e ative o sino para não perder nenhuma história. Porque a próxima pode mudar completamente a forma como você vê o mundo.